sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a celebrar a vida na tua presença, bendizer o teu nome, ajudar o teu povo, fazer alguma coisa, Senhor, e glorificar, Senhor, o teu nome pela tua bondade. Querido Pai, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Ajuda e guarda os nossos irmãos, os que estão conosco neste horário, Senhor, e os demais que possam, Senhor, se beneficiar com o nosso trabalho. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de um tema maravilhoso na Escola Bíblica Dominical. A nossa intenção, desde que começamos a trabalhar para o Senhor Jesus, foi ser útil. Eu fui envolvido muito cedo, ainda na adolescência, porque na época tinha obreiros na Assembleia de Deus que não sabiam ler, e eu já lia. Já estava, de alguma forma, habilitado a ajudar aqueles que não sabiam ler, e eles pediam para fazer alguma leitura, eu fazia. Também comecei a dar aulas ainda na adolescência, e passado esse tempo, agora eu estou na velhice, ainda não poderia dizer boa velhice, mas 67 nos coros, já dá para comemorar bastante coisas boas e ruins também, né? Experimentei muita coisa difícil. Mas aqui a gente está para servir. EBD na web, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, é o tema. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Nós temos as Escrituras como uma fonte poderosa de instruções. E se não é proveitoso, se não é venturoso, se não é digno de desobedecer os pais, que não podem permanecer para sempre, que não podem gerir nossos destinos, que não podem nos corrigir sempre. Agora imagina se rebelar contra o Senhor. Então é um tema para a gente pensar, estudar, aprender, ponderar, porque a grande necessidade de entender partes das Escrituras. Lição número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O textuário diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Verdade e prática. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A leitura em classe, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 a 28. Eu me proponho a ler tudo, irmãos, porque tem alguns que não têm a literatura, alguns podem não ter possibilidade de ler, e essa letra é muito pequenininha, e às vezes a pessoa com uma certa deficiência já não lê, e eu leio, não tenho preguiça, tenho muita vontade de ajudar, e talvez seja útil. A leitura em classe é essa, 1 Samuel 15, 17 a 28. O versículo 17 diz: E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E
Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Aliás, a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Bendito Deus, Pai querido e santo que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, membros da Escola Bíblica Dominical, os alunos, os professores, meu Senhor, os superintendentes, os secretários, todos os teus servos, Pai, envolvidos prazerosamente, meu Senhor, no ministério do ensino, na tua igreja, na tua casa. Pai bondoso, Senhor da glória, ajuda os meus irmãos, nos dá graça, nos dá mais prazer na tua lei, nos ensina a te servir. Na nossa congregação, Senhor, abençoa o nosso superintendente, os nossos irmãos, e nos dá graça para ajudar. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura em si, ela é completa, ela fala sobre a razão pela qual Samuel foi tão enfático quanto a rejeição de Deus a Saul. O Saul estava reinando há muitos anos, ele estava neste período. Conforme o pensamento de muitos estudiosos, ele estava por volta do ano 25 do seu reinado. E ele tinha realizado muitas coisas interessantes. Israel estava sendo um desastre naquele período ainda, porque o sacerdócio estava bem organizado através de Samuel. O juizado de Samuel foi um juizado sem questionamentos, mas os filhos de Samuel eram questionáveis e a situação não era das melhores, apesar de ser muito superior aos dias do começo de Samuel, quando Eli e sua casa estava sob o juízo de Deus, mas passado todos aqueles anos entre a morte dos filhos de
Eli, a morte do próprio Eli, e a velhice de Samuel, muito tempo. E os homens pediram um rei, porque Samuel estava velho. Então, naquele contexto histórico da nação de Israel, era realmente muito difícil administrar. E Saul teve grandes dificuldades, mas tinha, digamos, não existia o termo, mas digamos uma assessoria amorosa. O Samuel era um homem que amava o Senhor, amava o povo do Senhor. Ele era um homem muito valoroso e ele estava envolvido porque não tinha como não estar. Ele havia sido juiz por muitas décadas, ele continuava o profeta do Senhor e um sacerdote honrado. Era honroso para qualquer tribo, qualquer distrito, qualquer subtribo receber o Samuel, ouvir o Samuel. Era um profeta valoroso. Então, o Saul, como rei, tinha a responsabilidade de solucionar alguns problemas e coube a ele, na condição de rei, foi dado a ele a ordem para eliminar Amaleque. Amaleque, os amalequitas que causaram tantos males a Israel, eles causaram tantos males a Israel e agora eram orientados. Ele era orientado a tirar aquela gente de circulação. A terra que eles ocupavam era do Senhor, e o Senhor é soberano. E o Senhor disse: destrói totalmente. Os ímpios, os idólatras, os espíritas, os demônios, eles têm uma grande dificuldade em admitir isto. Mas quem criou o homem foi Deus. Quem criou a terra foi Deus. Quem criou o mar foi Deus. Quem criou a autoridade foi Deus. Então, Deus tem razão. Deus faz o que Ele quer. Ele é soberano. É Ele que é Deus. Ele é o Senhor. E Deus disse: destrói totalmente Amaleque. O Saul foi, muitos chefes militares e tal, chegou lá, deu as tarefas, e eles tiveram grande guerra, grande luta, houve muita, realmente, uma grande destruição, mas o rei, eles trouxeram como um troféu de guerra, e Deus não mandou fazer isso. Eles levaram o rei preso para ser julgado, enforcado lá. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou destruir e não aprisionar. Quanto aos rebanhos, Deus mandou destruir. Nosso Deus precisa de rebanho de amalequitas? Não. A, a lembrança que a gente tem, que vem logo, Deus precisa. Um pastor que era bem rudezinho, e ele conhecia um indivíduo que, lá na igreja dele, esse indivíduo tinha uma segunda mulher, era amaziado. E o indivíduo queria, de alguma forma, não sei se fazer assim, fazer fita, como diz o Matuto, ele queria estar presente, ele queria que alguém soubesse que ele estava doando, ajudando lá. E ele pegou, botou um dinheiro lá no envelope e botou na salva, na hora que foram tirar. E o pastor estava olhando. A nossa igreja não usava envelope, a Assembleia de Deus nunca usou envelope, só veio usar isso muito recentemente. O dinheiro era colocado ali, acha bonito, acha feio, não interessa, é para a obra de Deus, está aqui. O meu realzinho amassado está aqui, vai lá. Quem tem muito bota muito, quem tem pouco bota pouco, e era assim, não tinha envelopes, não tinha. Mas aí ele pegou o dinheiro e encheu o envelope, botou lá no envelope. E o pastor mandou: pega esse envelope, vai devolver o dono lá. Diz a ele que a igreja do Senhor não precisa de dinheiro demasiado.
Na verdade, ele disse de amancebado, que era um termo muito mais chulo, mais grosseiro, e se usou durante muito tempo. Então, o nosso Deus precisa de dinheiro de amaziado. O nosso Deus precisa de dízimo de ladrão. O nosso Deus precisa de oferta de prostituta. O nosso Deus precisa de rebanho de amalequita. O nosso Deus não precisa. Mas não precisa, não. Nós não precisamos disto. Não se precisa disto. Então, o problema do Saul foi rebeldia. A ordem era: destrói totalmente Amaleque. Aí ele delegou poderes, os homens fizeram o que quiseram, escolheram o melhor dos rebanhos, alegando que ia fazer sacrifício. E aprisionaram o rei. Tudo errado. Deus não mandou fazer nada disso. Deus não disse em nenhum momento: eu quero um sacrifício porreta, um sacrifício grandioso, um sacrifício vistoso, um sacrifício que seja impressionante, que impressione. Não, Deus não disse isso. Deus não falou em nenhum momento que queria sacrifício. Destrói totalmente. Destrói totalmente. Era a mensagem. Aí, meus amados, o profeta chega, ele já tem feito um sacrifício e vem a grande reprovação. Vamos para a introdução. Nesta lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias 4:16 diz que Israel agiu, se portou como uma vaca enfurecida que não aceita, digamos, ali o domínio do criador, do vaqueiro, do cuidador. E a Bíblia mostra que há um castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números 17 trata da questão de Arão. Números 20 ainda trata da questão de Arão. No 17 é o florescimento do seu cajado, para dizer que Deus está afirmando naquele episódio lá do Coré. E no 20 já é a passagem, o Arão passando para seus descendentes. E aqui nós temos na palavra de Deus toda a instrução. Isso é o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Ser primeiro é bom, é agradável ser primeiro, mas não é barato. Não é barato ser primeiro lugar. Grande responsabilidade cai sobre os que estão em evidência, eminência, os que têm primazia. Então, não era fácil, e não é e não será. O primeiro tópico aqui é a definição de rebeldia. Conceito: rebeldia, ou a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se à autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebeldia, a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. Ou seja, a rebeldia, ela traz prejuízo em qualquer situação. Rebeldia contra Deus é um fator, tormento terrível, porque quem é o homem para se revoltar contra Deus? Se a rebeldia contra os pais já
multiplica em condenação, em morte prematura, em grandes prejuízos, imagina a rebeldia contra Deus. A rebeldia contra a liderança, as Escrituras mostram também o terror da rebeldia contra as lideranças. Quem se rebelou contra Moisés pereceu, quem se rebelou contra os homens de Deus pereceram. E por que que não aconteceu isto com indivíduos como Acabe, Jezabel? Aconteceu, não foi de imediato como a gente quer. Tentando engolir o que a situação do nosso país, o bandido sendo tratado a pão de ló, a sociedade pagando uma coisa absurda. Nós temos uma justiça cara, cega, burra, desonesta, corrupta e venal. O Brasil gasta bilhões com esses ministros corruptos, orgulhosos, nojentos, para soltar bandidos. Isso é rebeldia contra a autoridade? É não, porque essa autoridade pisa na lei. Mas o que nós temos é que o desejo da sociedade era que houvesse uma intervenção, uma coisa, uma forma. Mas vai ter. Não tem nada sem resposta. Tudo tem resposta. Tudo tem uma resposta. Então, meus queridos, a rebeldia contra os líderes é terrível. Quem se rebela contra os líderes tem o seu troco. Quem se rebela contra as autoridades, a autoridade toda certa, fazendo a coisa correta, aí se rebela o perverso, tem seu preço, tem o troco, não, tem consequência. Rebelião tem consequência. Precisamos ter muito cuidado para não confundir uma observação, um posicionamento com rebelião. Eu já fui muito censurado porque eu não sou de dizer amém, bate no peito e diz amém para tudo na igreja. Eu não sou burro, eu tenho raciocínio. São poucos neurônios, mas existem. Eu vou bater palmas sem querer, mas não farei nunca. Nunca. Amo aplaudir Jesus, mas eu não aplaudo Jesus para agradar ninguém, nunca. Para começar, a história da minha igreja não é esta. Quem aprendeu isso, aprendeu com o ímpio, aprendeu com o diabo, aprendeu com quem quer que tenha sido, mas na Escritura não tem. Já tentaram me convencer com o Salmo 47. O Salmo 47 era um cortejo real, a entronização de um rei, e ainda não temos pastores rei. Ainda não temos reis pastores. Então ninguém me obriga. Mas não é rebelião, é posicionamento. Você não pode, e eu não posso, nós não podemos nos rebelar contra a ordem, contra o correto, contra o direito. Mas contra a inovação, contra a bobagem, contra essa... Ora, mas eu não estou nem vendo. Não existe homem neste mundo que me obrigue a fazer uma coisa sem eu querer. Isto eu no meu estado de cidadão, com direito à liberdade. Eu vou bater palma para agradar quem quer que seja, ou fazer, mas não faço nunca. É rebelião? É não. Posicionamento. Posicionamento. Você tem capacidade, conhecimento para se posicionar? Se posicione, seja digno, seja homem, seja gente, seja mulher. Tenha hombridade. Já que não tem a palavra apropriada para mulher nesse caso, mulher também tem hombridade, que vem de homem, que é porque a sociedade é pobre até na comunicação. Então, meus amados, é bom a gente aprender. Aqui, o segundo item aqui é o aspecto bíblico. O aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento tratam como, por exemplo,
como, por exemplo, Jeremias 3, 23 e também 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes. A nação de Israel foi uma nação constituída milagrosamente. Gosto muito e eu repito isso até a morte, eu vou repetir. Deus escolhe um casal de idosos, a mulher foi estéril a vida inteira, já tem 65 anos, o marido tem 75 anos, Deus escolhe este casal e ainda dá mais 25 anos de tempo para eles ter paciência ou não. Quando nasce o filho de Abraão, ele tem 100 anos. Aí nasce só um filho, se cria este único filho, se torna o genitor da nação de Israel. O Isaac gera o Jacó e o Esaú, que é através de outro milagre, porque a mãe deles também era estéril. Ou seja, Israel é uma nação milagre. Deus criou para o seu propósito. Mas chama de filhos rebeldes. Porque eles se rebelaram, acharam que eram muito importantes, eram superiores às demais nações e passaram a se rebelar. Filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparada a uma vaca rebelde, que não aceita a corda, não aceita a ordem, não aceita. Uma vaca, quando não aceita a ordem, mas é terrível. Eu sou do mato e conheço. A vaca rebelde, olha, ela não aceita a ordem. O sujeito prende as patas dela e tal, prende a cauda dela na perna dela para ela, porque ela não deixa, ela rebelde, ela abana a cauda tantas vezes que o cara não consegue fazer a ordem, ou tirar o leite. Quando o sujeito tira essa ordenha, consegue a ordenha, tira o leite e solta a cauda dela e solta a pata, ela dá um coice e vira tudo. Eu conheço vaca rebelde. Fui criado no campo. Todas as lições do campo me são preciosas até hoje. Uma vaca rebelde. Uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. E eu dando detalhes aqui que o escritor também não conhece. Portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Adoração aos ídolos, mas eu não adoro, eu só faço venerar. A veneração, esse respeitozinho que se tem por aquela praga que encheram o Brasil, é algo tão violento que é comparado com a prostituição em prostíbulos, em motéis, em bordéis, é comparado com o estupro e o abuso de mulheres, né, inocentes e tudo mais. É uma maldição. E aqui fica muito claro, na verdade, no texto áureo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Feitiçaria é engano em nome da fé. Feitiçaria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. 3 desgraças numa só. Rebelião, iniquidade, que é a produção do mal, do pecado, da corrupção. E a idolatria, que é a veneração, a admiração, o respeito por aquilo que é maligno. Então, não tem nada mais grave, biblicamente falando, do que isso aqui. Rebelião, feitiçaria e idolatria. Este segundo item ainda, ele fala sobre o cristão não pode viver na prática da rebelião, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus.
segundo aos Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É o texto. Praticá-la é o mesmo que chamar a velha natureza de volta, para reinar. E a ordem de Paulo, em relação a isto aqui, que ela não reine. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, o pecado não reine sobre vós, sobre vossos membros. O item 3, o cristão é a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Cada dia está mais difícil. Cada dia está mais difícil. Os líderes da igreja, das igrejas. Eu falo pela minha porque eu estou nela há 5 décadas e mais um tempinho. Eu já vi líderes na minha igreja, verdadeiros ministros de Deus, homens, a palavra era verdadeira, sim, sim e não, não, verdadeiramente consciente da sua função mediante as escrituras. Mas já convivi com alguns crápulas do altar, mentirosos, enganadores, bajuladores para se fazer palatáveis e tirar proveito. Eu já vi toda miséria dentro da minha própria igreja. Promíscuos. A grande felicidade é em termos percentual. Porque numa igreja de massas, como a Assembleia de Deus, ela ter, digamos, entre 100 pastores, ter 3 ou 4 que não vale o que o gato despreza, é uma grande vantagem. Mas eu tive a infelicidade de conhecer e conviver com esses que são desprezíveis ao gato que faz o sepultamento das suas fezes. É terrível, mas é verdade. E a palavra de Deus nos manda respeitar as autoridades, mas que a autoridade seja legítima. Eu vendo um sujeito famoso aí, eu não vou dizer que abomino, mas tenho simpatia zero por ele. Reservo-me o direito de não falar no nome da coisa, porque é uma coisa vistosa. Mas o enfático, respeite o seu pastor, ame o seu pastor, fique ao lado do seu pastor. Em nenhum momento aquele sem futuro disse que o pastor deveria ter testemunho. Sei, gente. É psicólogo, é cheio de dinheiro, é cheio disso, é cheio daquilo, é cheio de muita fantasia. Porque ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém, tem obrigação de fazer coro, dando apoio e comprando ideia ou briga ou qualquer coisa por quem não procede. Se é um obreiro fraudulento, estamos desobrigados em relação a eles. Não devo afrontá-lo, não devo expor, porque escandaliza o santo evangelho do Senhor e prejudica o nome de Jesus, mas respeito e apoio e tudo, 0,000. Nenhum compromisso com ladrão, nenhum compromisso com charlatão, nenhum compromisso com promíscuo. Nenhum. Irmão, e se o sujeito caiu lá, se caiu, vamos tentar ajudá-lo. Caiu, vamos tentar ajudá-lo. O cair é do homem. Deus não cai, mas o homem cai. Vamos tentar ajudá-lo, mas encobrir, dar apoio, comprar a briga, é corrupção. Então,
Ainda no primeiro tópico, meus irmãos, eu acho que eu sou muito atrapalhado, atrasado, quase não saio do canto, mas aqui falando sobre ainda a liderança, é, falando sobre esses líderes. Mas ser insubmisso, rebelar-se, ou melhor, jamais. Jamais ser insubmisso, rebelar-se, Romanos 13:1. Mas tendo como dever orar por elas, pelas autoridades, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação dos princípios bíblicos. Você está cheio de razões. Quando você sabe que o sujeito é corrupto, é promíscuo, é um charlatão, é um aventureiro de igreja que se ampara na biqueira da igreja porque não quer trabalhar, você dá apoio é fazer o mal à igreja. Então, não é rebelião, é posicionamento. Agora, destratar, infamar, jogar o nome do indivíduo na sarjeta, também é burrice. Além de ser um desserviço ao reino de Deus, porque cada um tem os seus, e por mais que o sujeito seja nojento, ele tem os seus admiradores, seus seguidores, seus amigos. Agora que todo pastor tem seguidor, nem que não sirva, redes sociais, tal. Seguidor, pastor tem 300 mil seguidores. É um perigo cair no mesmo buraco. Perigo para o seguidor é cair no mesmo buraco. Se ele for rebelde, se ele for sujo, o perigo é o seguidor cair no mesmo abismo. Então, meus queridos, a gente precisa conhecer melhor a palavra e ser orientado. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se à autoridade dessa natureza. O texto é Atos, capítulo 5, versículo 29. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques. Isso é perfeito. Esses homens de Deus. Por isso é que eu acho bom, eu tiro o chapéu para eles. Não o chapéu, mas se usasse, tirar. Não usar de ataques com palavras indecorosas, motins, exposições em redes sociais, nada disso. Eu vou destratar ou infamar um pastor, o bicho já está encalacrado, já vai perecer, porque se continuar assim não tem saída. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Daniel 3, 16, 17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também sua vida espiritual. O Senhor Jesus disse que as pessoas vão dar conta pelas palavras ociosas, palavras inúteis, palavras prejudiciais. Então, meus irmãos, é bom a gente aprender. O segundo tópico aqui é a rebeldia de Saul. Não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse. Ele bota aqui com todas as letras, matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo 17, 8 a 13, onde Amaleque aparece como inimigos declarados, juramentados de Israel, na saída, logo no comecinho, saída do Egito. Em Deuteronômio 25, aqui fala sobre a medida deles. O nosso Deus tinha falado isso para o Abraão. O Senhor tinha falado para o Abraão sobre a medida dos amorreus. Aqui
nestes textos. Deuteronômio 25, 17 e 18, a palavra de Deus nos diz que era: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito. É Moisés, deuteronômico significa deuteró, segundo, e nomos, lei, portanto, era a repetição da lei ou a segunda lei. Moisés diz: olha, lá vocês vão ter problema com ele. Lembra do que Amaleque fez. Como te saindo ao encontro do caminho, feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Moisés denunciando os crimes dos amalequitas contra Israel. Eles fizeram emboscadas e prejudicaram, mataram muita gente. Escute o que diz Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos. Eles, os amalequitas, se comportaram como aqueles animais que espreita e pega da manada o que ficar para trás. Aqui eles estavam tendo grandes problemas, tinha pessoas de idade, tinha muitas crianças, tinha os animais, e o resultado é que os amalequitas, utilizando de corrupção, de maldade, de laços, fizeram isto, levaram muitos inimigos para afrontar Israel e matar muitos deles. Então, meus queridos, a palavra é perfeita, a ensina tudo, é só dar atenção, dar ouvidos. Aqui o Moisés orientando Josué, tudo deveria ser destruído, voltando para Samuel e Saul. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado. Nas guerras era o seguinte, os ganhadores, eles matam na guerra e levam o despojo. Muita gente enricou. Muita gente pilhava e enricava fazendo guerra. E hoje a turma critica, mas sempre foi assim. O resultado é que os amalequitas, eles estavam condenados por Deus e estavam condenados também seus rebanhos. Quem tinha vida tinha que morrer. Eles deveriam ser, não poderia ser tirado nada. O que não poderiam ser queimado, qualquer coisa que não pudesse ser queimado, como o ouro, a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Tudo que não pudesse ser destruído seria entregue ao povo de Israel, seria entregue à administração da nação. Mas Saul não obedeceu a ordem divina, juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outros 10.000 da tribo de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul poupou não tardaria em lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul, segundo Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Ele preservou seu próprio algoz. O segundo item aqui do segundo tópico é Deus se arrependeu, ele botou aqui, Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico, nashan,
significa sentir profundamente e lamentar. Referindo-se à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e, dessa forma, não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele rejeitou a desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atrairia a ira de Deus. Foi isso que aconteceu. Ele se rebelou contra Deus, não obedeceu à palavra divina e foi rejeitado. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Salmo 50, versículos 13 e 14. Deus não se compraz, Deus não se apraz e não se compraz de holocaustos. Deus não come carne, Deus não bebe sangue. E por que Deus ordenou o holocausto, o sangue para aspergir e a carne para ser queimada, ser incinerada no holocausto? O animal queimado, incinerado no holocausto, representava o pecador, o pecante. E o sangue daquele animal recolhido para ser aspergido sobre o pecador, sobre o altar, apontava para o Cordeiro de Deus, que no futuro seria apresentado como Redentor. Portanto, a Bíblia Sagrada além de ser cultura, é também ensinamento prévio daquilo que Deus quer realizar amanhã. Deus vai fazer o arrebatamento da igreja, já apresentou no começo da história humana, já deu sinais de como vai ser. O Enoque foi arrebatado. Passado alguns milênios, Deus renova a mesma experiência com Elias desta vez. Do Enoque não temos nenhum relato de testemunhas oculares, e do Elias nós temos 3 testemunhas. Temos os filhos dos profetas que falaram com Eliseu sobre o que iria acontecer, porque Deus revelava, e temos o Eliseu que ficou olhando para cima e recebeu, viu cair a capa, pegou esta mesma capa, volta pelo mesmo caminho e faz o milagre de abrir o Jordão do mesmo jeito que o Elias abriu quando foram. Então, é a palavra de Deus, que além de ser a palavra santa, é instrução agora do que Deus vai fazer amanhã, vai fazer depois. Louvado seja o Senhor. Eu me sinto muito bem aprendendo e também muito bem ensinando. O item 3 é a rebelião com o pecado de feitiçaria. Feitiçaria é um pecado diabólico. Para começar, a feitiçaria envolve a mentira. Feitiçaria não existe no sentido pleno. Toda feitiçaria, além de ter a relação com o diabo, tem a matreirice do homem, a molecagem, a safadeza, a vigarice. Então, o feiticeiro, ele fala nos caboclos, nos demônios, nos guias, nos ídolos, nas coisas dele lá, e usa de fraude. É uma fraude espiritual e a outra humana. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. Na figura do Saul, a gente tem isso tudo. O Saul descobriu
para a sua infelicidade, que Deus não estava querendo mais conversa com ele. Ele foi rejeitado e agora nenhuma palavra. Samuel não falava com ele, não falou mais nada, ele não sonhou mais nada, e fazia qualquer tentativa e não tinha resposta nenhuma. Terminou na macumba. Terminou com a pitonisa. Você sabe o que significa pitonísia? É aquela que adivinha pelo espírito da serpente, a Piton. E a serpente é a primeira das alimárias utilizada por Satanás, lá no Gênesis. Então, tudo se encaixa para a gente entender, aprender e se prevenir. Terminou na macumba, terminou com a pitonísia. Aí a pitonísia, eu acho que foi mais honesta do que ele. Que ela não disse, eu estou vendo Samuel. Lá vem Samuel. Ela disse, eu vejo vultos. Eu vejo... Não estava vendo coisa... Mesmo que não estivesse vendo coisa nenhuma. Mas ela criava aquele usa de fraude mesmo. Estou vendo aí uns anciões que sobem do chão, sobem da terra, tá, não sei o quê. E como é? Ele descreveu e o Saul entendeu que era Samuel. E hoje tem crente babaca, professores idiotas, pastores tolos, que ensinam, não, Deus permitiu, Deus é bonzinho, Deus permitiu que o Samuel viesse. Deixa de ser estúpido. Deus não se contradiz nunca, 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 nunca. Deus não se contraria. Deus não se contradiz. E a feiticeira foi honesta. Ela não disse, eu estou vendo Samuel está falando, estou ouvindo. Não. Ela fez lá umas descrições e o Saul entendeu que fosse e foi falar com Satanás. Ou com ninguém. Continuando aqui, meus irmãos, a gente aprende juntos. Essa expressão é terrível. No texto está claro que as expressões falam de apostasias. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Ora, se Deus não fala com o sujeito, ele vai invocar o demônio. Quer que o demônio seja mais positivo, mais bonzinho? Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifício a Deus quando se quebra os seus mandamentos, por desobediência deliberada, que caracteriza a rebelião. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da vontade de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, ou quanto a feitiçaria, quanto a idolatria. Pois ela rouba o lugar da glória de Deus. Ela rouba o lugar de Deus, a autoridade de Deus, ela rouba. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor ao lugar de Deus, no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías 42:8. De fato, Lutero estava certo quando disse, diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Ninguém foi bem-sucedido nisto, nem no passado, e nem agora, e nem no futuro. É o Senhor quem continua tendo a palavra. Quando os discípulos de Jesus observaram o pessoal saindo, Jesus num discurso que foi considerado áspero, e, Senhor, o pessoal está indo embora. E ele disse, vocês querem ir? Pode ir. Mas para onde, Senhor? Só tu tem a palavra da vida eterna. Continua sendo esta a verdade. Só o Senhor Jesus tem a palavra da vida eterna. Quer ser idólatra? Está cheio de capela por aí. Tem umas com ídolo pequenino, tem algumas com ídolo grande. Eu passei na semana passada, estava um ídolo do lado, era um bicho que representa Jesus. E do outro lado, um bicho que representa João Paulo II. Aí eu passei, olho para as duas coisas assim, os dois rivais aí.
Rivais, dois rivais, como se fossem dois rivais. Jesus não tem nada a ver com aquela desgraça. Jesus não tem nada a ver com aquilo. Mas botaram do lado do outro. E é claro que o polonês ainda estava do lado da esquerda, que ele era esquerdo. Bom, o problema é muito mais grave do que o que se pensa. E a rebelião teve, tem, terá o seu preço. O terceiro tópico, meus irmãos, Saul, um líder sem critérios. Não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel 10:8. Infelizmente, o rei de Israel não fez. 1 Samuel 13:8-13. Essa ordem era para Saul esperar. Antes de começar qualquer invasão, que ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando os sacrifícios como havia feito antes, 1 Samuel capítulo 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício. Não foi. Mesmo ele não sendo sacerdote, mas em várias, ou pelo menos em algumas situações, os reis podiam fazer esse sacrifício, não independente, sozinho. Eu não quero sacerdote aqui, não. Mas ele trazia o sacerdote, vinha com o sacerdote e fazia harmonicamente os sacrifícios. A gente vê isso acontecer. E nós temos simplesmente como um ponto de partida da bondade de Deus. No caso, não era sacerdote reconhecido, mas os pais assumiam o lugar de sacerdote no passado. Deus manda o Jó, os amigos do Jó, trazer os sacrifícios para o Jó oferecer e interceder por eles. E Jó não era sacerdote. Porque Deus dava essa oportunidade a alguns dos seus adoradores. No caso dos reis, alguns ofereceram sacrifícios, como os sacerdotes. O que fez contrário, como o caso do Uzias, foi reprovado. Então, aqui o problema do Saul não foi fazer o sacrifício. Não foi. Vamos continuar. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. A ordem era esperar. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, Salmo 40, versículo 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. Esperar é salutar, é maravilhoso. Para concluir, o segundo item aqui é Saul, rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado e de não atentar à voz de Deus, não atender, não dar ouvidos. E o problema é que ele ainda foi justificar. Não, senhor, eu ouvi sim, eu ouvi. Ainda foi se justificar. Foram muitas as características que marcam a rebelião de Saul. Aí vem, primeiro, irreverência com a ordem de Deus. Não esperou. Voto tolo. Fez voto tolo. Não nesse episódio, mas no outro. Que queria matar, inclusive, o próprio Jonatas. Infidelidade na guerra contra os amalequitas. A ordem era destruir os rebanhos e eles salvar os rebanhos. E Samuel, como homem de Deus, criticou o próprio Saul, disse, voaste. E voaste tu. Voaste ao despojo. Ou seja, a justificativa ou a tentativa de justificar, não, nós só reservamos para o Senhor para fazer sacrifício. Samuel não aceitou. Samuel era profeta, era ungido, era sacerdote, tinha o poder de Deus na sua vida.
e disse: voaste, vocês fizeram. Isso aqui é como se fosse roubo. Voaste. É o versículo 19. Pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Voaste tu. Voaste, você voou ao despojo. Era do seu interesse fazer essa maldade. Samuel botou quente aqui. Então, o último aqui é a razão por quê. Foram muitas essas características: voto sem juízo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor e de Samuel. Assim, Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Meus irmãos, é bom a gente aprender, é bom a gente estudar, é bom a gente ensinar, e é bom saber que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Não mudou e não mudará. A conclusão diz: o que é ter sucesso ministerial? É ter uma agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso ministerial não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória, e que nós tenhamos a felicidade associada à nossa prudência de continuar dando frutos e fazer melhor daqui para frente do que o que fizemos até agora. Eu tenho um grande receio de me tornar inútil. Queria ser útil. Quero ser útil. Gostaria de continuar sendo útil ao Senhor e à sua igreja, à sua obra. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Se você tem um ministério, zele. Nosso Deus é maravilhoso, mas não se deixa zombar. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendizemos a Ti e agradecemos pela Tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo meu pastor, obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, Pai, confiados a mim na congregação. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos na graça, as minhas filhas na graça. Obrigado, Senhor, pelos que estão conosco no Brasil e pelos que estão em outros lugares. Pai bondoso, Senhor da glória, abençoe e guarda a Tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição à EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.